Dia, meu nobre e nobrezas, nesta manhã maravilhosa de terça-feira, eu quero compartilhar com você algo que está no meu coração. Eu acabei de fazer minha caminhada matinal e é um momento muito especial porque a gente começa a extrair, né, muitos pensamentos, muitas reflexões daquilo que a gente tem vivido, daquilo que a gente quer viver. E eu estava meditando no versículo que está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Depois eu queria que você lesse 8 e 9. Não vai durar 5 minutos do seu tempo, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque é um momento muito especial, um momento de meditação. E eu não quero aqui que você compreenda que a mensagem que eu quero transmitir é sobre religião. Não, é sobre princípios, sobre valores, sobre instrução, daquilo que fez sentido para minha vida e faz sentido para minha vida. Não sei se você sabe, eu sou um ex-dependente químico, então eu tive o privilégio de poder ser livre daquilo que eu estava aprisionado, tanto mentalmente quanto fisicamente, através de um vício que há algum pouco tempo me trazia muita alegria momentânea, trazia satisfação momentânea, mas ao decorrer desse período, ao decorrer desse tempo, eu pude perceber que só estava me matando. Então eu queria dizer para você que você é muito bem-vindo, que essa palavra possa alcançar o seu coração. Eu vou ser muito breve, porque eu não tinha o pensamento de quem eu era. E Isaías 55, 8 e 9, em especial o 9, fala que os pensamentos do Senhor são mais altos que o nosso. E isso traz um confronto daquilo que a gente realmente pensa. Nosso dia ele se tornou um dia muito curto por conta de várias circunstâncias que a gente tem que viver ao longo do dia, das tarefas do trabalho, da família, dos prazeres pessoais, dos hobbies, do entretenimento. E a gente precisa tirar esse tempo, nem que seja de 5 minutinhos a 10, para trazer esse tipo de reflexão, porque a gente precisa parar para pensar de que pensamento que eu tenho a meu respeito. Na época, na ocasião, o meu pensamento era um pensamento de derrotado, porque eu não tinha mais condições de sair daquela situação na qual eu me encontrava, aprisionado, preso. E o interessante é que toda vez que eu vinha de uma balada, eu vinha de um momento desse tipo, eu fazia promessas, eu dizia que eu ia sair daquele momento, daquela situação, eu fazia inúmeras promessas, mas não passava 1, 2 dias eu já estava na mesma situação, porque é um ciclo repetitivo, né? O ambiente que a gente frequenta, a gente acaba se tornando fruto dele. Então a gente precisa saber que tipo de pensamento que nós temos ao nosso respeito, primeiro ponto. Segundo ponto, que pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Independentemente de religião, como eu já falei anteriormente, eu quero que você pare para imaginar que existe alguém além de nós, alguém acima da gente. Então esse alguém, ele pensa ao nosso respeito, ele tem um plano pra gente. Eu costumo dizer na mesa para os meus filhos que os meus planos para eles são os melhores, mas das quais eu não posso realizá-los todos, eu posso realizá-los alguns, que está nas minhas condições financeiras, minhas condições físicas, nas minhas condições emocionais. Mas quando a gente para pensar que existe alguém que criou os céus, criou a terra, ainda que exista a teoria do Big Bang, mas não é sustentada muito mais além daquilo que ele já criou para nós, porque ele criou os céus, a terra e tudo que neles há para a gente dominar. Está lá em Gênesis 1, 26 e em diante. Ele criou a atmosfera, ele criou a agricultura, ele criou os animais para que a gente pudesse dominar. E se um Deus que cria tudo isso, ele tem pensamentos maiores que os nossos. Mas o primeiro ponto que eu quero que a gente reflita, que foi essa reflexão que eu fiz para mim mesmo, é: que pensamento que eu tenho a meu respeito? O que eu penso de mim, o Paulo Júnior, na época? Eu pensava que eu era um derrotado, porque eu não tinha condições de sair daquela situação. Hoje o meu pensamento é totalmente diferente, porque o pensamento é formado de acordo com o ambiente que a gente convive. Se eu vivia de acordo com as condições nas quais eu me encontrava, é claro que eu ia pensar de acordo com aquilo. Por isso que diz um ditado muito popular que quem anda com porco, farelo come. Então a ambiência, ela acaba te moldando o tipo de pensamento que você tem e o tipo de ação que você toma, de decisões. Então se você anda realmente
com pessoas que te motivam, que te botam para cima, que te dão credibilidade, que acreditam no seu potencial, é óbvio que você vai tomar uma força interna, é um desejo ardente de poder realmente conquistar aquilo que você quer. Então, que pensamentos que você tem a respeito de você? Segundo, os seus pensamentos, ainda que sejam os melhores, sabe que existe alguém que tem pensamentos maiores e melhores que os seus. Os planos que Deus tem para sua vida, para minha vida, são muito melhores que alguém poderia nos dar. A gente poderia ser amigo do presidente da República, independente de religião. A gente poderia ser amigo do maior magnata que possa existir nessa terra. Mas os pensamentos e os planos dele talvez não sejam os melhores para nós, por mais que sejamos amigos. Mas eu quero te apresentar um amigo, um pai, um Deus, uma pessoa especial. Aquele que criou os céus e o universo para que você pudesse dominar. Ele tem pensamentos maiores que os teus. Ele tem planos melhores para a minha vida e para a sua vida, melhores que os nossos mesmo. Que ao longo da vida a gente vai planejando, só que a gente vai tomando rota diferente e acaba mudando o planejamento. O plano é importante. Mas mais importante que o plano é a execução. E Deus, além de ter o plano melhor que o nosso, Ele tem a execução desse plano. Então eu quero trazer essa mensagem para o seu coração que faça muito sentido. E que você possa verdadeiramente entender que esse Deus, que esse Pai, que esse amigo, Ele tem o melhor plano para a sua vida terrena e principalmente um endereço eterno, para onde você vai depois daqui. E esse plano é plano de bem, é plano de paz, é plano de prosperidade, é plano de abundância. E eu quero declarar isso na sua vida, eu quero profetizar isso na sua vida, que essa semana possa realmente trazer a luz, possa trazer o entendimento, a percepção daquilo que estava no ponto cego, daquilo que você não estava enxergando, as entrelinhas, eu costumo dizer, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Naquele tempo era muito bacana. Eu não posso dizer, eu não posso jamais, em hipótese alguma, negar a possibilidade que as circunstâncias que o mundo oferece, que essas circunstâncias oferecem, são boas, mas elas são boas momentaneamente, porque eu estava um abismo puxando outro abismo. Eu estava numa circunstância onde eu vivia um ciclo vicioso, e nesse ciclo vicioso eu estava tendo percas. A cada rodada desse ciclo eu estava perdendo algo. Eu estava perdendo a minha família, eu estava perdendo a credibilidade, eu estava perdendo meu caráter, eu estava perdendo meu emprego. Então quando eu percebi que aquilo que estava me levando, que aos olhos humanos é um caminho que parece ser bom, mas lá em Provérbios diz que esse caminho que parece ser bom, ele conduz à morte, não a morte física literalmente, porque a morte física literalmente é o último passo, mas a morte espiritual, a morte dos sonhos, a morte da esperança, a morte da fé. E isso estava me levando para um buraco onde eu passei 4 anos dentro desse ciclo vicioso, dependente emocional total da química que é as drogas. E quando eu pude perceber, eu estava pulando de cabeça dentro de uma piscina vazia, literalmente, no sentido figurado, não literalmente, né? Então esse versículo trouxe muitas lembranças hoje para minha vida, porque ainda que eu queira ter o melhor plano para minha vida, ainda que eu queira ter o melhor plano para os meus filhos, eu não posso executá-los na totalidade. Mas existe alguém, existe esse Deus, existe essa pessoa que hoje vos fala, que é livre daquilo que o aprisionava. Eu recebi meu alvará de soltura, claro que mental, para que eu pudesse entender quem realmente eu sou. E eu quero dizer para você que, assim como eu entendo, você é um filho de Deus, você é alguém que Deus projetou, que Deus parou o 6º dia para projetar você e me projetar. E não só projetar, nós somos só um produto de Deus. Nós somos criatura e nos tornamos filho quando o aceitamos. E quando nos tornamos filho, através dessa aceitação, nós temos os melhores planos do Criador, nós temos os melhores planos do nosso Pai, nós temos os melhores planos do nosso amigo. Então quero profetizar que você possa realmente hoje parar para reflexionar sobre sua vida. Quem você é de fato? Que pensamentos você tem sobre você? E eu quero te convidar a você ler Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9. Posterior, você vai ler Gênesis capítulo 1, 26 em diante, para entender quem você é. Porque você é a imagem e semelhança desse Criador. Você é a imagem e semelhança desse Pai. Você é a imagem e semelhança dessa pessoa que tem planos melhores para nossas vidas do que nós mesmos. Esse Deus que tem pensamentos muito maiores para mim e para você. E hoje eu quero realmente fazer com que você entenda isso e eu possa contribuir na sua vida. Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia, uma ótima semana.